Agora com a psicóloga e palestrante motivacional Meire Camia. Meire, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, muito obrigada, um beijo pro pessoal que está em casa e começa a participar desde já, viu? Estamos aqui com o nosso WhatsApp em mãos, você pode mandar as mensagens, o telefone está aparecendo agora na tela da sua TV, você já anota. Muitas perguntas, muitas. Que bom! Pelo nosso site também. Isso. Trabalho há algum tempo em uma empresa, Meire. Sim. E recentemente conheci uma funcionária nova e estou muito interessado nela. Temos algumas afinidades, nos damos muito bem. Ela teve alguns problemas amorosos no passado, como eu também tive. Tudo indica que podemos ficar juntos. Mas eu tenho muito medo de me envolver, mas pelas consequências. Eu quero alguém legal e bacana para a minha vida. O que eu faço? A pergunta é do Kleber. Pois é, Kleber, é o seguinte, um relacionamento amoroso não teria problema nenhum se não fosse o contexto que é o trabalho. Então, quando você está dentro do ambiente de trabalho, então aí você tem a tua carreira em risco. Então, o que eu aconselho você a fazer, Kleber? Pensa, cabeça foi feita para pensar. Então, nesse momento, você sempre tem que prever o depois. Porque enquanto você está namorando, enquanto as coisas estão naquela coisa do flerte, que está tudo muito bacaninha, é legal. Só que e o depois? E se esse relacionamento não der certo? Será que você consegue permanecer no mesmo ambiente que essa pessoa? Como é que a outra pessoa reage depois do término de um relacionamento? Então, é importante você perceber que a tua carreira está em jogo e que paixão é uma coisa que passa. Então, tem até aquelas pesquisas que mostram que em menos de um ano a paixão, ela rebaixa. E aí a gente começa também a se decepcionar, porque a gente cria uma série de expectativas, a paixão distorce a nossa percepção, a gente acha que a pessoa é linda e maravilhosa, depois a gente vai ver na realidade não é muito bem assim, né? Porque a intimidade traz essa realidade, né? E aí, então, é bom você pensar um pouquinho. É claro que não sou eu que vou dizer para você se você vai dar certo ou não com essa pessoa, mas eu só estou colocando alguns pontos para você pensar um pouquinho mais antes de começar um relacionamento aí, né? E também, né, se deu fora e ele se declara, ela diz não, tal, como é que você fica depois? Fica tudo bem? Beleza, né? Se ele tem maturidade para isso, não tem problema nenhum. Tem alguma empresa, inclusive, que tem, assim, um certo... Sim, as empresas não gostam muito, algumas não gostam. Não pode proibir, por lei não pode, sim. Mas, por exemplo, o que não pode é você ficar lá beijando nos corredores ou coisa assim, isso não pode, que pode até ser demitido por isso. Mas as empresas normalmente não podem proibir de uma forma muito aberta, mas tem algumas que já dão alguns recadinhos assim, né, que não é muito bem-vindo, né, o relacionamento entre funcionários. O Kennedy de Carapicuíba acabou de escrever agora, pelo nosso WhatsApp. Que legal! Ele diz assim, só quero fazer uma observação. As pessoas, para se destacar na organização, muitas vezes, doutora, pisam nas pessoas. Pois é, isso é uma insegurança, viu? Como que ele chama mesmo? Kleber. Kleber. É o seguinte, essas coisas de pisar no outro, normalmente é por uma insegurança muito grande, né? Então, assim, por medo de não ser promovido, coisa assim, ele acaba pisando no outro, que é o que a inveja faz, que até a gente comentou no outro programa. Mas o que eu aconselho ele é o seguinte, Kleber, contra fatos não há argumentos. Você tem que manter a sua postura, fazer o seu melhor, não tenha medo dos outros, sabe? Confia no seu talento, faça bem um bom trabalho, porque aí não tem o que falar. Né? Quem é que vai puxar o tapete de uma pessoa que faz tudo com muito carinho, que é muito dedicado? Não tem o que falar. Né? Desculpa, eu falei Kleber, mas Kleber é o outro. Esse aqui é o Kennedy, viu? Isso é o Kennedy, isso. Kennedy, desculpa, é o Kennedy. A Vanessa está dizendo o seguinte, os cortes chegaram na minha empresa. Eita! A empresa onde trabalho está passando por reestruturação. Certo. E tem muitas empresas no Brasil hoje passando por isso, né? Nossa, nós já somos mais de 9 milhões, né? 9 milhões. Então é muita gente desempregada. Eu tenho receio de que chegue até o meu setor. O que eu faço? Eu me preparo para o pior ou eu já vou tentando ver um novo emprego e assim me adianto nas coisas? Quem pergunta? Vanessa, antes de você começar a ficar desesperada e ficar pulando de emprego em emprego, eu acho que crise, ela acontece para nos fazer refletir.
É um momento de você parar um pouquinho para pensar, porque no idioma chinês, crise também significa oportunidade. O mesmo ideograma que se escreve crise também é oportunidade. Então é o seguinte, é o momento em que você tem que parar para pensar o que você realmente quer da vida, sabe? Em vez de, o trabalho, ele não foi feito simplesmente para você ganhar um salário e pagar conta. O trabalho tem que ser visto como uma forma de realização profissional, porque através do trabalho nós mudamos o mundo, nós oferecemos o nosso talento para as outras pessoas e é um caminho para a gente, para a nossa felicidade. Então, nesse momento, eu acho que você tem que fazer uma análise assim. Esse trabalho que você está fazendo é bacana? Se não estiver bacana, o que você realmente deseja da vida? Faz um planejamento antes de sair distribuindo currículo. Porque hoje, aliás, o que eu aconselho às pessoas é fica onde é que você está. Se você tem um emprego, dê graças a Deus que você tem esse emprego. E não arruma confusão. Não arrume confusão, não é o momento. As pessoas, quando ficam desempregadas, elas estão passando muito mais tempo desempregadas, está muito difícil a recolocação. Então, faça primeiro essa reflexão e veja se dentro da sua empresa você ainda pode crescer, porque pode ser que a sua função hoje não seja bacana, mas dentro da empresa, talvez você tenha um outro lugar que você possa aprender mais. Então, você não precisa sair do lugar, você não precisa sair dessa empresa, você pode crescer dentro dessa empresa, tá? Então, é isso que eu aconselho para a Vanessa. E a Vanessa acho que também podia cuidar um pouquinho da autoestima dela, porque ela coloca duas hipóteses. Será que ela já se prepara para o pior ou ela começa a ver alguma possibilidade fora? Pois ela não coloca a possibilidade de ficar ali, né? Ficar ali, que as coisas deem certo, não é? Isso, é falta de confiança mesmo, viu? Ó, a Cláudia de Maceió participando, tá gostando do programa. Da Vanessa, me parece aquelas coisas, viu, Vanessa? Quando a gente tá vendo que o nosso relacionamento amoroso não tá muito legal, aí você já dá o fora para não ter que levar o fora, você entendeu? É tipo isso, assim, né? Ó, a Cláudia de Maceió tá dizendo o seguinte, tem um líder complicado de lidar. Nossa, Meire, ele muda meu dia de folga, ele muda meu horário. Nossa, minha vida tá um tumulto, eu tenho muitas dificuldades para trabalhar com ele, por ele se impor dessa forma. Eu tenho medo de perder o emprego. E aí? Sim. Como ela chama? Ela chama Cláudia e é de Maceió. Acabou de mandar aqui, ó, Cláudia, muito legal. WhatsApp. Obrigada pela sua pergunta. É o seguinte, Cláudia, é claro que as pessoas difíceis, normalmente são pessoas que são muito diferentes de nós. Então, o estilo do teu chefe é muito diferente do teu. Então, é uma questão de realmente se adaptar. Quando a gente fala em trabalho em equipe, significa realmente se adaptar aos vários estilos de pessoas que trabalham conosco. Então, assim, um pouquinho de paciência você tem que ter, porque o seu chefe, ele tem uma personalidade, você tem outra. O que você pode fazer com ele em alguns momentos, tentar combinar isto com ele, né? Porque fala assim, olha, chefe, dá pra gente chegar num acordo aqui, ali, e aos pouquinhos, sem embates, sem bater de frente, com jeitinho, com muita paciência, porque a gente tem que entender também, Dalcides, que a vida vai nos dando oportunidades de desenvolver algumas virtudes, tipo paciência, sabe? E nesse momento, talvez ela esteja sendo convidada a aprender um pouquinho mais de paciência com as outras pessoas. As pessoas não são e não mudam porque nós não gostamos que elas são assim, sabe? Ou porque elas pensam dessa forma ou agem dessa forma. As pessoas não mudam. O que a gente tem controle é sobre o nosso próprio comportamento. É a forma como você lida com esse tipo de pessoa e a forma como você negocia algumas questões, tipo, é que nem relacionamento de casal mesmo. Escuta, dá pra você fazer um pouquinho mais desse jeito? E aí eu tento me ajustar desse jeito. Você vai negociando e aí a coisa dá certo. Ó, o doutor Fábio está acompanhando de pertinho, está dizendo assim, programa super astral, que legal. Que bom. Mais questões, perguntas, o Heitor está perguntando o seguinte, eu tenho uma meta para cumprir no trabalho, tenho o prazo de 1 semana para resolver. Eu estou me sentindo muito pressionado com isso e não consigo me concentrar. Eu estou tão ansioso, não consigo nem dormir. O que eu faço para ter boas ideias, manter a mente serena? Certo? Socorro, doutora Meire. Fala com o Heitor. Heitor, olha só, não crie uma armadilha, porque o que você pode acabar fazendo é a profecia que se autorrealiza. Então, essa ansiedade, o que é ansiedade? É o medo lançado para o futuro. Então, a imagem que a tua mente cria é assim, não dando tempo, você entregando fora do prazo, é esse desespero. E esse desespero causa sensações no seu corpo que desviam a atenção do seu foco principal. No final das contas, o que acaba realmente acontecendo é a profecia da tua cabeça, é realmente não dando tempo. O que eu aconselho você a fazer nesse momento é ser prático. Então, o que você vai fazer? Você vai focar no tempo que você tem para terminar o seu trabalho. Você vai fazer uma gestão do seu tempo. Você vai colocar lá quais são as atividades, dentro de que prazo.
pegar o que é realmente prioritário, porque o que é prioritário não é sempre urgente. Às vezes a gente confunde o que é urgente com o que é realmente importante. E tem uma regrinha chamada regra de Pareto, que só para resumir, funciona mais ou menos isso. Ele diz que 20% das atividades do dia que nós fazemos realmente são importantes para o seu trabalho final, resultado final. Então, se você conseguir detectar quais são esses 20% de atividades que você faz que realmente são importantes e focar nelas, com certeza você vai ter um desempenho maior. Outra coisa é evitar as interrupções, porque a cada interrupção, Dalcides, que a gente tem, o nosso cérebro demora de 15 a 20 minutos para voltar ao mesmo nível de concentração. Então, se ele já tem pouco tempo, se ele tiver 4 interrupções no dia, ele já perdeu 1 hora desse dia. Então, o que eu aconselho fazer? Fazer uma gestão assim, olha, vai me ligar, dá para você me ligar a tal hora? Você marca um horário para atender as pessoas, para evitar as interrupções e assim ele consegue ficar um pouquinho mais focado no trabalho. Nossa, esse e toque outra é coisa muito legal. Importante é o seguinte, ele vai fazer o máximo possível para ele conseguir entregar. Então, o que é possível, ele faz. O que é impossível, meu amigo, você vai falar, olha, não deu, tá, paciência, mas o que for possível, o bacana é que você tem essa consciência de que você fez. Meire, tem site, Meire? Sim, www.meirecaminha.com. Ó, não tem o nome aqui, mas está perguntando assim, passei em 2 concursos em cargos semelhantes certo. Para 2 prefeituras diferentes no interior. Sim. A cidade que mais gosto paga metade do salário da que menos gosto. Ah, sim. O que eu vou escolher? Olha, pois é, você sabe que dinheiro não é tudo, né, Dalcides? Você sabe que o dinheiro ele está em todas as pesquisas de motivação, ele está entre os mais baixos fatores de motivação. Ou seja, não é isso que faz teu olho brilhar quando você trabalha. Então, ele tem que ver realmente que ele vai viver nessa cidade todos os dias. Então, no dia a dia, ele não está lá pegando no dinheirinho todo dia. Ele pega no dinheiro uma vez por mês, que é o dia que ele recebe o salário. Certo. Então, ele tem que pensar como é que ele vai ficar, né, em termos de estado emocional, durante todos esses dias do trabalho. E isso, às vezes, paz de espírito, dinheiro nenhum paga, é ou não é? Prazer em trabalhar. Respondidíssimo, né, meu amigo? Vai ganhar menos, mas vai ser feliz lá na cidade é isso que ele gosta, tem que pensar, porque ele pode, é aquela coisa de você dar um passinho para trás para dar 2 para frente. Porque ele pode ser que ele consiga depois uma promoção ali, crescer dentro dessa empresa em outro setor, alguma coisa assim, mas é a porta de entrada. Então ele tem que fazer mesmo esse balanço da vida geral, né? Ó, falando em promoção, trabalho em uma empresa há 6 anos, fazendo a mesma função. Muitas pessoas já entraram ocupando cargos melhores que o meu. Eu faço tudo corretamente, tenho super atenção, mas nunca tive uma chance ou oportunidade melhor. Nossa. Eu ando tão desestimulada de uns tempos para cá em relação ao meu trabalho que eu penso em sair, mas eu tenho receio de não conseguir outro trabalho ou não me adaptar. O que eu faço? Vivian. Pois é, essa pergunta eu acho que muita gente tem na cabeça, né? Olha, eu trabalho tantos anos, eu não sou reconhecida e tal. Ninguém me dá uma chance. Mas, Vivian, você fala, eu faço exatamente aquilo que eles me pedem. Talvez fazer exatamente aquilo que pedem, talvez esse seja o seu erro. Porque hoje em dia, o que as empresas precisam é de funcionários que pensem como dono de empresa. Como é que é o cara que é dono de empresa? O cara tem iniciativa, ele tem proatividade, ele resolve problemas, ele traz soluções. Então, pensa aí, Vivian, quantas vezes você resolve problemas, quantos problemas você resolve num dia, sozinha? Quantas vezes você levanta do seu lugar e vai oferecer ajuda para o seu colega de trabalho? Então, assim, se você começar a perceber, talvez você não esteja dando sinais de que você pode ser uma boa líder. E ao contrário do que muita gente pensa, tem gente que pensa assim, primeiro eu vou ser promovida e depois vou mostrar todo o meu potencial de liderança. Ao contrário, primeiro você mostra que é capaz. Primeiro você mostra as suas competências e mostra que você já está pronta. A empresa inteligente, ela percebe isso e já te cata para te colocar numa função um pouco melhor, mas não dá para, da forma como você está trabalhando ainda, né, obedecendo ordens, de crescer, porque não tem espaço para uma liderança que fica esperando alguém dizer o que tem que fazer. Então,
A partir de agora, minha amiga, faça isso. Coloca lá quantas vezes você oferece ajuda, dá uma opinião e outra dica que é bem bacana, hein? Pede feedback. Vai lá no teu chefe e fala assim, chefe, o que você acha que eu queria crescer na empresa? O que você acha que eu poderia fazer para melhorar o meu desempenho? Pede opinião para os colegas sabem exatamente aquilo que você poderia melhorar. Então, conta com eles, viu, Vivian? Não queira crescer sozinha, não. Conta com seus amigos que eles ajudam. Ó, pode vir aqui que eu vou dar uma notícia fantástica. Olha só, eu estou assistindo o programa com a Meire. Sabe onde eu estou? No Paraguai. Nossa, lá. Que legal! Sou a Bernadette Vobeto, acho que é isso. Tal. Que bacana! Saludos a todos! Saludos! Bonitinha. Vamos lá, tenho 19 anos, estou no meu primeiro emprego, estou trabalhando como auxiliar administrativa, mas na realidade não é bem aquilo que eu gosto de fazer. Eu penso em fazer uma faculdade na área de informática e seguir na área. Eu devo deixar esse emprego atual ou eu devo aproveitar o momento para aprender, mesmo não sendo a área que eu quero trabalhar? Quem pergunta é Tamires. Olha, Tamires, é o seguinte, existem competências, dois tipos de competências básicas nas empresas, uma chamada técnica e outra competência comportamental. O que é competência técnica? É tudo aquilo que você põe no currículo. Então, conhecimentos técnicos adquiridos através de um curso. Agora, a maioria das pessoas, mais de 80% das demissões são feitas por falta de competência comportamental. E isso a gente adquire através das experiências de vida. O que é competência comportamental? Iniciativa, proatividade, capacidade de se comunicar, capacidade de negociar. E eu tenho certeza, Tamires, que isso você está exercitando aí nesse seu trabalho de agora. Então é o seguinte, o que eu aconselho? Nunca ache que as experiências que a gente tem no momento presente sejam jogadas fora. Não. Isso nada mais é que a aprendizagem. Então, o que eu aconselho você? Aceita esse desafio da vida, continua trabalhando nesse emprego que você está, fique muito atenta a essas habilidades de comunicação, de negociação, paciência, jogo de cintura, adaptabilidade, porque isso é muito, muito importante. Ao mesmo tempo, você vai tendo esse seu dinheirinho para pagar a sua faculdade e vai investindo. Enquanto isso, você vai fazendo planejamento. Uma hora aparece a oportunidade certa, você troca de emprego, porque se você sair agora, você vai ficar sem o seu salário, vai ficar sem o trabalho, quer dizer, a sua situação vai ficar pior ainda só porque você não está gostando, né? Então, eu acho que faz parte da vida a gente lidar com situações que às vezes não são tão agradáveis, mas faz parte aceitar, entendendo que lá na frente você vai ter os benefícios desse sacrifício que você faz agora. A minha mãe diz assim, a moça vem, eu entendo tudo. Então, a moça é a doutora Meire Camia. Meire, dinheiro não é nada, concordo com você, só quero dizer isso, tá dizendo o Gabriel aqui de São Paulo. Meire, então, novamente, seus contatos, Motivação Sem Truques, esse livro que está fazendo o maior sucesso pela Alta Books. Estamos lançando já o outro, essa semana não, a gente daqui a pouco vai lançar, estamos preparando isso, acho que esse ano sai ainda, chama-se Pílulas Mágicas do Sucesso Profissional e logo, logo vai estar aí nas livrarias e tal, e hoje, Dalcides, eu gostaria de sortear esse livro aqui, o Motivação Sem Truques, para os nossos telespectadores que são tão participativos, tal, eu agradeço demais a participação de vocês, é muito importante, fico super feliz de estar aqui hoje respondendo essas perguntas, fazendo essa interação. Né? E você é encantadora, menina. Aí eu vou autografar, viu, para quem você vai autografar, a gente perfeito. sortear. Então, você já autografa. Vamos fazer o seguinte, depois do intervalo a gente fala então o nome. Isso, pode ser? Pode, então, ótimo. No começo da próxima entrevista a gente já vai falar o nome de alguém. Manda sua mensagem, vamos lá, a produção vai escolher. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu volto. A gente vai falar de melasma. Ah, eu sei, aquelas manchinhas na pele. O tema é assim, importante. Inclusive, foi pedido aqui pelos nossos telespectadores, a gente preparou essa pauta. Obrigado por ter vindo. Ah, eu que agradeço. É um encanto. Obrigada. De coração.